Olá pessoal, primeiramente muito boa noite, boa tarde, bom dia para quem está assistindo esse vídeo. Eu sou o Lucas. Eu sou o Miguel. Eu sou a Ana Vitória. E eu sou o Ricardo. E hoje nós vamos falar sobre o principal e o mais conhecido, conto policial da literatura americana, de Edgar Allan Poe, O Assassinato da Rua Morgue, publicado em 1841, faz muito tempo, e que inspirou o maior investigador da história, desse planeta, Sherlock Holmes, isso aí, e uma que eu vi, Agatha Christie, não sei se vocês conhecem, mas eu acho que ela é muito famosa também. Como meu amigo disse anteriormente, o Edgar Allan Poe, ele foi um escritor poético bem famoso de sua época, do século XIX. Ele fazia suas histórias bastante focadas em dedução lógica, Raciocínio, dedução lógica, raciocínio. pensamento do ser humano. Isso daí. Ele também usava bastante de terror mesmo, ele gostava disso, de terror. Mistério. Mistério, ele gostava bastante. Sobre a obra. História muito Os boa. Contos Assinados da Rua Morgue, ele se passa numa rua de Paris, onde o amigo do protagonista, Auguste Dupin, ele acaba virando um detetive, Ele investiga algo que os policiais nem... Não conseguiram não conseguiram na fazer, cena, não conseguiram ver na cena. Esse caso que eu estou dizendo para vocês é sobre um assassinato brutal, onde duas mulheres foram assassinadas em um apartamento, na própria Rua Morgue. E detalhe que tava trancado por dentro e por fora, né? Tava trancado por dentro e por fora, Não tinha então ninguém como sair, nem entrar. não tinha como saber quem fez aquilo, não é mesmo? Logo, pela sua dedução lógica, esse amigo da Auguste Dupin, ele é muito interessante que ele usa técnica de... Ele vê o que está acontecendo em volta também, ele deduz, ele usa seu raciocínio lógico. Esse é o próprio Auguste Dupin, né? Que usa Ele usa seu raciocínio lógico para tentar entender o que está acontecendo ali. E como ele estava batendo na mente dele, ele estava tentando ver qual pessoa era, se era um humano, se não era, ele acabou vendo que não era um humano. Na realidade... Um orangotango. Era um orangotango. Quem iria imaginar que seria um E orangotango? detalhe, esse orangotango, pra quem não sabe, ele era assim, um orangotango com força sobre-humana. Nenhum humano conseguiria fazer, até conseguiria, Mas assim, normalmente eu acho que não conseguiria fazer o que esse orangotango fez dentro daquele apartamento, daquela residência ali. Tanto que sobraram, se eu não me engano, foi alguns sacos de moeda da mãe que ela guardava, que daqui a pouco a gente vai explicar, E também pedaços assim, mechas de cabelo. Sim. Isso aí. Cara, foi muito brutal esse assassinato que aconteceu aí. E depois e por consequência que ele descobriu que era um orangotango, ele acabou fazendo a releitura, ele viu em volta e acabou vendo que o orangotango que matou ele, o dono, era um marinheiro. Meu Deus. Cara, um marinheiro que largou o seu orangotango por aí fugitivo, né? pra isso acontecer. Isso é loucura. E tipo, essa história é muito mais do que um simples conto policial, História é muito mais do que um simples conto policial, O Dupin, na história, ele representa a mente racional, enquanto a mente racional, a crueldade, o crime brutal, Sim, representa o mundo, E depois... Ele mostrar o poder da razão, na real, Verdade. Sim. A humanidade, a ética sobre aquilo, E tipo, além disso, o conto ele marca o nascimento do detetive analítico, que inspirou muitas coisas, Sim. Ele é um personagem que investiga, O impossível usando dedução que lógica, deduz, usando somente pessoa, tirando umas coisas literalmente da vozes da cabeça mesmo. verdade. Sim. E como é que eu posso dizer? O Assassinato da Rua Morgue é uma obra que expressa O mistério, o mistério, como todos nós já falamos aqui, o raciocínio lógico. Porque, cara, isso é bizarro, você desvendar um crime desse com dedução lógica. Porque se fosse assim, eu acho que... Qualquer um poderia ser, né? Então... Fazendo assim, parece que é fácil, mas, cara, é muito difícil de fazer isso. Então, isso é... Tem que ter muito raciocínio. Isso é
Você tem que ter muita prática. Sim, sim, sim. E Sua essa- mente tem que estar totalmente afiada Essa pra você história ver isso. fascina demais os leitores, filho. Uhum. Que na hora dessa cena, né, dentro da residência ali do apartamento, tipo assim, parece que o leitor ele se sente como se estivesse dentro do apartamento, sabe? Como Se se. estivesse dentro do conto. Como se fosse Como ali se ele estivesse vivendo aquilo. Sim, a mãe ali daquela menina, né? Então eu acho que isso é muito bizarro. E também o Paul, né? Ele gostava muito, como. Foi você que disse? Que ele gostava de Sobre. usar. Fui eu. Sim, então, ele fez essa obra como entre duas partes, né? Porque você pode interpretar pelas duas partes, como se você fosse a mãe da garota, como se você fosse o Dumpy, que desvendou o mistério, entendeu? E eu gosto muito dessas obras que tipo assim, não conta quem é, assim, na obra, Faz mas pra você inferir alguma sim, coisa. você tenta, você quer entrar na obra para tentar desvendar esse Você mistério entender a também. história, não é só ler a história. Sim, sim, sim. Agora vamos falar sobre uma curiosidade aí pro Ah, cinema. sobre a curiosidade que você tinha me perguntado anteriormente, ele é o primeiro conto policial moderno. Ele, antes dele, ninguém tinha escrito uma história que abordasse raciocínio lógico, abordasse Não é à temas. toa que ele é o É. principal, entendeu? Tio, o policial moderno foi criado só porque ele fez. E uma coisa que é bom a gente saber é que na época o Paul, ele não era famoso na época que ele fez essa história. A história dele só foi se consagrar do jeito que ela é atualmente de anos e anos após a morte dele. Sim. E ele não pôde praticamente meio que se aproveitar da fama Ele dele, não né? pôde. Ele Tipo, morreu, é ele- tipo Van Ele Gogh. morreu antes de ter Ele- a fama. É que nem Então. Van Gogh, ele viveu na miséria, na pobreza, morreu, aí só depois de anos e anos, mais de 100 anos assim, muito tempo, as obras deles foram pegar algum valor, cara. Isso é loucura. Sim, verdade. E o Detetive Dumpy ele inspirou muitas pessoas, né? Sim. Ele inspirou Agatha o Christie, Sherlock Holmes Sherlock também. Holmes, sim, o principal, né? Um dos, vamos dizer assim, que começou a ser mais considerado, né, tipo, ter mais policiais, né, inspirados nele, né, nas outras histórias, vamos dizer assim. Sim, sim. Hoje muitas obras são feitas por causa do Sherlock Holmes. Sim. Uhum. O protagonista, o Auguste Dupin, ele há pouco a pessoa que fez o Sherlock Holmes, o personagem em si, já afirmou que ela utilizou de inspiração totalmente direta o Auguste Dupin para fazer ele, porque querendo ou não você tem que passar pelo Edgar Allan Poe se você quer fazer alguma coisa a ver com suspense, dedução Sim. lógica. Ele Se foi você o quer foi trabalhar ele- como investigador. sim, foi ele que criou. Basicamente foi ele que criou a profissão, né? Ele que deu. Basicamente Ele ele criou criou a muitas- profissão detetive. Basicamente não, né? Como se fosse. Ele abriu portas para a profissão. Exato. Para a criação da profissão. Como detetive, psicólogo acho que não foi tanto, mas eu acho que foi também perícia. Perícia criminal. Perícia, sim. Perícia criminal foi uma das profissões. Por exemplo, de questão agora da aquática. Vamos dizer que uma pessoa é atacada por um tal animal do mar, assim, podemos dizer. A perícia, ela vai ver e vai falar, não, isso aqui foi, sei lá, um tubarão, isso aqui foi um caranguejo. E tudo isso Entendeu? por fatos que a pessoa interpreta na hora, os sinais que ela vê. Sim. Eu acho que é isso que o Auguste Dupin deve ter sentido naquela hora que ele fez esse conto, cara, que ele fez isso. E o Edgar Allan Poe, ele brinca com o leitor, né? Ele faz parecer que foi um humano que assassinou as duas mulheres, mas no final foi um orangotango. Quem ia imaginar? Querendo ou não, Edgar Allan Poe, ele é um dos únicos escritores. Ele gosta dos de... únicos não. Ele gosta de explorar. Ele é um os humanos. escritor que ele gosta Ele gosta de enganar a brincar gente, mais ou menos, com os né? leitores, né, com a mente do Sim, leitor. como a linha Enganar. tênue entre a razão e o instinto, né? Sim. Também. E ele também, né, vamos dizer que ele era fascinado, né, por mistérios, né, Verdade. essas notícias de jornal, né. Tanto é que é uma curiosidade, né, que eu pesquisei, que ele costumava, né, ler, né, casos misteriosos
e tentar resolvê-los por conta própria, usando as próprias informações publicadas, né? E isso Também influenciou muito, né, pra ele criar os assassinatos da Histórias. Van Morgan. é onde o raciocínio lógico vence o medo e o mistério, né? Interessante isso também, né? E também, né, uma coisa que parei pra pesquisar, né, que sobre a obra dele, né, a obra dele teve uma venda, assim, extrapolando, né? Virou filme depois de um tempo, acho que... Fizeram um quadrinho também. Se eu não me engano, Teatro. 1932, né? Que acho foi que foi isso o filme mesmo. mais famoso que ele... O único filme, na real, inspirado por ele. É a Cara, versão mais famosa. que pena que ele não tava vivo pra ver o sucesso que ele fez hoje em dia. Pois é, coisa mais triste. E uma curiosidade também que muitas pessoas têm é porque ele escolheu Paris. Isso que eu ia perguntar. Sendo Pois que é. ele Que nunca eu foi em vi Paris. que Exato. ele nunca, tipo assim, nem sequer pisou o pé em Paris. E por que ele escolheu Paris? Isso que eu ia perguntar. Ele é por causa que ele usou... Na época É. Paris era considerado o centro da País era nacionalidade. referência sobre esse assunto de referência, dedução Era lógica, muito- se eu não me crimes engano, hediondos a se resolver, não é? Sim, eu vi algumas coisas que ele Paul, né? Ele via muitos jornais franceses, então Sim. ele, Sim, pegava, sim, ele sim. pegava inspiração para fazer suas obras. E uma outra curiosidade também, né? Vocês perceberam que sempre começa, né, a história assim com um ar de suspense? Querendo ou não, é pra chamar, eu imagino que isso aí deve ser Seja pra pra chamar chamar o leitor pra história. Exatamente. Pra cada vez mais Ficar ele mais ficar curioso pra saber e o querer que saber que- o que acontece, Verdade. sabe? Tipo aquele gostinho de quero mais, eu descobri isso, agora eu quero saber o que acontece depois. E ele Sim. adora explorar esses temas assim, né? Pois é. E o suspense, o mistério, né? E essa coisa de crimes reais, né? É o que mais chama a atenção dele, né? Pra fazer esses tipos de coisas, né? Verdade. Voltando um pouco sobre o raciocínio lógico, o Caraca, Poe... mas a gente falou tanto desse raciocínio lógico, eu acho que a gente tá falando mais dele do que da Verdade. obra, assim. Pois Não. é. Mas, bom, um pouco do raciocínio lógico, né? Voltando nele para aprofundar um pouco. O Poe, né, criou com o Dupin a ideia, né, do detetive amador genial, né? Como eles tinham falado, né, que ele não era policial, mas ele tinha um raciocínio diferente, né, bem mais profissional, para que ele descobrir que foi um orangotango, né, que matou a Ele se duas... aprofunda bem mais no assunto do que mesmo o policial. Pois é. Não é que o policial seja raso, Incompetente, né? Mas, eu eu acho acho que não tinha como que policial resolver. Se não tivesse o Dub, eles não iam conseguir Essa resolver. derivação de detetive que você falou pra mim, se assemelha muito, eu vou ter que tocar no tópico iniciante. A perícia criminal. Sim, Pega muito na perícia isso, cara, nossa. interessante isso. E também uma outra curiosidade. Gente, vocês sabiam que a maioria, entre todos os primatas, assim, o ser humano é um dos mais fracos, pegando em força, assim? Densidade. Como assim, entre os primatas? Você tá falando nós em relação... Nós em relação aos primatas. Em relação ao orangotango? Você tá Sim, em falando? relação ao A nossa orangotango, em força relação ao comparada com a macaco do prego, orangotango, não em, dá. em relação também a gorila, isso aí todo mundo já sabe. Mas sabiam que um chimpanzé, na maioria das vezes, por mais que ele pareça ser alguma coisa bem fraquinha, bem defesa, Eles são os mais parecidos. com os outros. não, eles usam... Eles têm muita agressividade. Eles são... Não é que eles se assemelham aos humanos, né? Na realidade, verdadeiros monstros somos nós. Sim, isso é verdade. Sobre o que tava parando no chimpanzé. O chimpanzé, ele também é conhecido pela sua densidade muscular, que ele dá um pau em qualquer humano por aí que você pega assim, médio. Fazer o quê, né? Não é tudo que tem que ir pra academia. Foi? Foi. Então, é isso, né? É isso, pessoal. Vocês têm mais alguma coisa pra falar? Bom, Não. Olha, Gente, não tem mais nada não. Agradeço a presença de vocês, foi muito bom ter vocês aqui comigo. igualmente. E é isso, pessoal. Igualmente. Isso foi o nosso podcast, né? O nosso podcast sobre o assassinato da Rua Morgue de Edgar Allan Poe. Se vocês quiserem saber mais, só pesquisar na internet. Valeu. Espero que tenham gostado.